edição do El Clássico tem uma polêmica. Na verdade, tudo que envolve Real Madrid e Barcelona tem. Às vezes é pro lado do Real e em outras pro Barça. Mas sempre tem gente dizendo que um deles foi beneficiado. E parece estranho que, enquanto esses times estão sendo sempre beneficiados de uma forma ou de outra, o mesmo não se repita para os demais times da La Liga e do futebol europeu. Será que tem alguma coisa por trás disso? Será que Real e Barça estão comprando a arbitragem e corrompendo o futebol? Meu nome é João Oliveira e se você é fã do Barça e se você é fã do Real e é apaixonado por futebol, deixe o like, se inscreva no canal porque tem vídeo novo toda semana. Agora vamos investigar esse clássico. Será que Real e Barça estão de fato comprando o futebol europeu? Nessa temporada, em um olhar rápido na tabela e nos resultados dos jogos, já diz tudo. O Real Madrid está a milhas de distância do Barcelona, tanto no desempenho em campo quanto, vamos dizer, em ajudinhas dentro dele. Vamos falar de polêmica? Que tal as decisões duvidosas contra o Leipzig na Liga dos Campeões ou aquela história do gol anulado do Bayern de Munique na semifinal? E do outro lado, temos o Barcelona, que não fica para trás nas controvérsias não. Um exemplo claro foi contra o Villarreal, onde um gol foi anulado de um jeito que até hoje deixa muita gente coçando a cabeça. Claro, a favor dos catalães. Essa reputação não é de hoje, viu? Teve uma época que o Barça foi até chamado de UEFA Lona devido às inúmeras vezes que parecia ter um empurrãozinho da arbitragem. Quase o Corinthians da Espanha, sei que você me entende. E quem pode esquecer da final de 2006 contra o Arsenal? O gol de Eto'o, que muitos juram que foi irregular, foi validado e assim os catalães levaram um troféu para casa. E não para por aí. Contra o Chelsea em 2009 é outra que fica na história. Não foi só um, não foram dois, mas 3 pênaltis não marcados contra os ingleses, ajudando o Barcelona a sair com mais uma vitória e, claro, cercada de muita polêmica. 2 anos após essas controvérsias, a história se repetiu de forma igualmente surpreendente. Van Persie, em uma jogada bizarra, recebeu um segundo cartão amarelo só porque não escutou o apito a tempo. Uma das decisões mais questionáveis na história da Liga dos Campeões. E claro, o Barcelona não só virou o jogo contra o Arsenal, como acabou levantando o troféu da competição. Falando em reviravoltas, quem não se lembra de 2017? O Barcelona protagonizou a maior virada da história da Liga dos Campeões, mas teve uma mãozinha da arbitragem. Aquele pênalti marcado a favor do Suárez, digamos que foi bastante duvidoso. E por coincidência, essas ajudas aconteceram justamente na era de ouro do Barcelona na Europa. Mas olha, não é só o Barcelona que tem essas histórias para contar. O Real Madrid também tem seus capítulos de controvérsias. Uma olhada mais atenta nas últimas 3 vitórias consecutivas na Liga dos Campeões revela algumas manchas. Em 2016, por exemplo, Ramos marcou em posição de impedimento na final. O gol foi validado e o Real Madrid saiu campeão. O jogo contra o Bayern de Munique em 2017 também levantou muitas sobrancelhas. Vidal foi expulso de forma injusta, enquanto o Casemiro, que muitos acreditavam merecer vermelho, ficou em campo. E para completar, Cristiano Ronaldo marcou 2 gols claramente em impedimento, selando a vitória do Madrid. Ele chegará à final daquele ano e viu Quadrado ser expulso após uma encenação exagerada de Sérgio Ramos. No ano seguinte, contra a mesma Juventus, a história quase se inverteu nas quartas de final. A Juventus estava perto de completar sua própria virada, mas nos momentos finais, um pênalti duvidoso foi marcado a favor do Real Madrid. Buffon foi expulso e assim a Juventus foi eliminada. Na semifinal, a novela se repetiu contra um velho conhecido, o Bayern de Munique. O time alemão teve um pênalti claro, não marcado e acabou perdendo o jogo por uma diferença mínima. A frustração foi tanta que jogadores do Bayern de Munique chegaram a expressar sua indignação no Twitter. Na final, outro episódio marcante. Sérgio Ramos, num lance que muitos consideram intencional, deslocou o ombro de Salah. O zagueiro espanhol não recebeu sequer um cartão amarelo. Sem Salah, seu principal jogador, por quase todo o jogo, o Liverpool acabou derrotado, como muitos previam. Avançando para 2022, a história se repetiu. O Chelsea estava perto de completar sua virada nas quartas de final, mas o gol de Marcos Alonso foi anulado por uma controversa marcação de mão. Paralelamente, Vini Júnior marcou com a mão contra o Almeria e o gol foi validado. Poderíamos listar inúmeros outros casos, mas a mensagem é clara. Tanto o Barcelona quanto o Real Madrid beneficiaram-se de decisões questionáveis por anos na Liga dos Campeões.
Grandes clubes de outras ligas têm suas próprias queixas contra os gigantes espanhóis. Juventus, Arsenal, PSG, Chelsea, Bayern de Munique e Atlético de Madrid, todos eles representantes das 5 grandes ligas europeias, têm histórias sobre confrontos com o Barcelona e o Real Madrid, muitas vezes marcados por controvérsias. Diante de tantas evidências, pode-se argumentar que esses dois clubes estão entre os maiores favorecidos por decisões duvidosas no futebol europeu. Decidir qual deles é o mais beneficiado é um desafio. Quem leva a pior nessa rivalidade é complicado dizer. Recentemente, muitos apontariam o Real Madrid, especialmente após essa última semifinal. Mas será que dá para cravar que tem algo acontecendo por trás? Para ser justo, o Barcelona também sofreu com a arbitragem. Não é como se ele estivesse roubando assim, na cara dura. No clássico das temporadas 2012 e 2013, um pênalti claro a favor do Barça foi ignorado nos minutos finais. E se formos olhar o histórico, o Barcelona acabou prejudicado por decisões erradas mais vezes que o Real Madrid. Em 2014, por exemplo, o título da Liga lhe escapou nos últimos dias da temporada, quando um gol perfeitamente legal de Messi foi erroneamente anulado por impedimento. A bola tinha vindo de um defensor, que torna impossível o impedimento, mas o árbitro parece ter esquecido a regra naquele dia. O gol anulado custou o campeonato ao Barcelona. Diz que Mateu Lahoz, o árbitro daquela decisão, mais tarde admitiu seu erro e pediu desculpas ao Barcelona. Não podemos esquecer de 2017, quando o Messi teve outro gol válido negado na La Liga contra o Valência. A bola tinha claramente ultrapassado a linha, mas o jogo continuou. E essa não foi a primeira vez que a falta da tecnologia da linha de gol prejudicou o Barcelona. Na temporada anterior, contra o Real Betis, um gol claro do Barcelona foi anulado, mesmo com a bola tendo cruzado a linha antes de ser afastada pelo defensor. O jogo terminou empatado e, no fim das contas, o Barcelona perdeu o título da La Liga para o Real Madrid naquela temporada. Esses são exemplos de erros graves e evidentes que custaram ao Barcelona o título em diferentes temporadas. É difícil encontrar muitos casos em que esses erros tão significativos tenham custado campeonatos ao Real Madrid. E claro, se você discorda ou tem outros exemplos, sinta-se livre para compartilhar nos comentários. Mas você ainda não se convenceu? Então vamos falar do caso mais recente, a semifinal da Liga dos Campeões 2024. Já nos acréscimos, quando o meio-campista Kimmich, do Bayern de Munique, fez um lançamento decisivo em direção à área que ia dar a classificação para os alemães. O árbitro interrompeu a jogada, marcando um impedimento. Só que mesmo assim a jogada prosseguiu e acabou saindo o gol do Bayern de Munique. O problema é que, enquanto os jogadores do Real Madrid continuaram em ação, o goleiro Lunin ficou parado, presumindo a jogada já morta, o que fez sequer tentar defender aquela jogada, ficando ainda mais difícil determinar quem está mais errado nessa história. E aí, quando o gol foi anulado, a briga estourou. Os jogadores do Bayern, indignados, pressionaram para que o árbitro consultasse o VAR e reconsiderasse sua decisão. No entanto, a regra diz que uma vez que o árbitro tenha apitado, a jogada é considerada parada, tornando impossível a revisão pelo VAR, mesmo que as imagens mostrem que o atacante não estava em posição de impedimento. Apesar de beneficiar o Real, nesse caso, tanto o assistente quanto o árbitro falharam ao não seguir o protocolo do VAR, que é esperar o término da jogada antes de intervir. O assistente levantou a bandeira durante uma disputa de bola e o árbitro imediatamente apitou. Eles erraram a não permitir que a jogada se completasse. E isso não só matou o ataque promissor do Bayern, mas também eliminou a possibilidade do VAR revisar a situação. E assim, vai mais um momento em que o Real Madrid foi beneficiado, sendo classificado de forma suja para a final de mais uma Champions. Só faltava eles serem ajudados lá no Wembley também, né? Mas e você, o que acha? Barcelona, mas principalmente o Real Madrid, estão sendo beneficiados pela arbitragem ou é tudo polêmica de torcedor? Me responde aqui nos comentários e caso tenha gostado do vídeo, não deixe de curtir e de se inscrever no canal, assim você não perde nenhum lance. Valeu galera, muito obrigado, até a próxima, fui!